padecer, então eles faziam mais do que isso. Mais do que a lei, mais do que estava na lei. Lá era uma vez por ano, eles faziam 2 vezes por semana. Só que ele, igual tem uma outra passagem, que os fariseus louvavam, mas o coração estava distante. Ele fez aquela oração: Senhor, eu devolvo o dízimo, eu faço jejum perfeito. Eu não sou que nem ele, o republicano, Senhor, misericórdia de mim. Então, na oração do Senhor, o milagre, a graça que recebeu foi humilde. Então, os fariseus, eles estavam questionando, falando que ele jejumava, e o discípulo de Jesus estava lá, na boa, sem jejuar. Aí Jesus respondeu na palavra. Tudo Jesus responde na palavra. No versículo seguinte, Jesus respondeu: podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Em outra tradução fala o noivo. Então, o que Jesus está falando aqui para eles? Ele está tão querendo vigiar, querendo coagir, que os outros não estão fazendo o que eles fazem. Ele nem se deu conta de quem estava ali o próprio Jesus, o Messias. E Jesus estava falando para ele: eu sou o noivo, o esposo, eu sou o noivo, e esses são os meus convidados. Então, convidado para a festa. Então, a gente quando faz um jejum, a gente faz jejum, penitência, oração, para a gente ter uma intimidade maior com o Senhor, para a gente ficar mais perto dele. E aqui, eles estavam com ele. Então, a hipocrisia é tanto, de ficar acusando, não se deu conta que quem estava ali era o próprio Jesus. Uma pausazinha aqui, que semana passada o Thiago pregou, e ele falava de estar face a face com Jesus. E se ele chegasse a estar face a face com Jesus, ele ia ficar um nojo. Aí eu lembrei: oh meu Deus, se eu estivesse nessa festa aqui, ali com Jesus, eu também não sei nem como é que o nojo eu ia ficar, mas eu ia ficar diferente demais. É uma graça muito grande. Então, o Senhor está falando que como que a gente vai jejumar numa festa? Festa é alegria, festa é para comemorar. Ainda mais com um noivo, convidado com um noivo. E que noivo é, Então, eles não sabiam de nada e ficou apontando. E Jesus ainda falou, Jesus profetizou, na verdade, que depois ele estava ali, mas que depois ele ia ser tirado. E aí sim era para jejuar. Então, Jesus já estava falando da morte dele, da morte e ressurreição. Ele estava ali, mas ia chegar um tempo que... E aí hoje nós estamos vivendo agora no tempo de jejuar. Nós estamos nesse tempo, aparece. Então Jesus está mostrando aqui nesse versículo que há tempo para jejuar e há tempo para festejar. Nós estamos agora, a nossa realidade é de jejuar, de fazer orações, de caridade, e depois haver um dia de nós festejarmos, que é a Páscoa, aquele dia que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Então ele está ensinando que agora é tempo de jejuar. E aqui na Bíblia era tempo, nessa festa que ele estava, era tempo de festejar. Ele estava com o noivo, numa festa, num banquete, não é hora de jejuar. Só que depois ele ia ser tirado do meio, e aí a outra parte que é de jejuar, que é agora que nós estamos vivendo. Seguindo, Jesus explicou para eles, reforçou essa explicação para eles de 2 parábolas. Ele falou do remendo novo, do remendo novo na roupa velha, e falou do vinho e do odre. Ele falou: ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca um novo pedaço
com vinho novo. Né? E o vinho representa alegria, renovação, e que é para todos. Para todos. Inclusive hoje é para todos. Porém, precisamos de ter abertura. Né? Precisamos de preparar o nosso olho, o nosso coração para receber esse vinho novo. Meu coração de vocês, como é que está? Está preparado para receber esse vinho novo? Está aí no caminho. Processo. Está no processo. Muito bem. Isso que é importante. Pronto. O odre. No tempo de Jesus, o odre era um recipiente de pele de animal, de cabra, de ovelha, que era usado para transportar líquidos, leite, água e armazenar vinho. Aí tinha aquele todo o processo. Amaciava, costurava, colava e depois colocava o vinho. Aí ele é colado. Quando colocava o vinho novo fermentava. Aí dava aquela estofada, ele ficava aquele. E aí podia guardar. Só que quando aquele vinho acabava, não podia colocar um vinho novo ali, porque ela ficava enrijecida. Então, se colocar um vinho novo vai fermentar, ele vai estourar. Aí você vai perder o vinho e o outro. Então, por isso que o Senhor fala que o vinho novo é colocado no outro vinho fazer outro. E aí fica tudo certo. Se a gente muda, até muda o coração, mas a mentalidade então não vai adiantar. Se o seu coração não está preparado, não está aberto para o novo de Deus, pode jogar vinho aí para fazer igual aqui, joga aqui para cá e tudo. Não fica nada no vaso. O vaso não está preparado para acolher, para ficar. Ele pode até, é para ele transportar, mas é para ele encher, não é para ele ficar vazio e só cair, não é? Então, a comparação, o ensinamento desse último versículo para nós, é o outro velho. O que é o outro velho? É resistente ao novo de Deus, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade. Às vezes a gente não quer, a gente quer ficar naquela rotina, não, depois não, fica bom, vai confortável. A gente não aceita o novo de Deus, porque o novo de Deus é uma surpresa. Ele vai mexer em coisas que a gente talvez não quer, e a gente não consegue ter essa abertura, para que realmente sejamos renovados e transformados. E a resistência, outro verbo é a resistência à ação do Espírito Santo. Esse é outro. A gente quer, mas na hora, peraí, está aqui mesmo, igual uma pregação que a Dayara fez. Entra, vem Espírito Santo. Não, mas aqui, depois entra só aqui, fica tudo aqui, mas aqui nesse cantinho, ainda dói, eu ainda não estou preparado. E também o apego ao passado. Pois aconteceu 1000 anos atrás. Não, mas olha, eu perdoei, mas dói, mas às vezes eu peço porque eu penso dói. Ou então aquela recorrência do pecado de estimação. Gente, quer voltar de novo, fazendo a mesma coisa. Tudo isso vão deixando o nosso outro e o nosso vaso impedido de receber o novo, de receber a graça. E os olhos novos, que é o que nós precisamos e queremos, A gente tem que querer o novo de Deus para a nossa vida, porque senão a gente não sai do mesmo lugar, do mesmo sofrimento. Em Romanos 12,